Olá! Bom dia, queridos amigos ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Bom dia para quem está me escutando agora ao vivo. Nós estamos hoje no dia 31 de agosto, terminando o mês de agosto. Mas esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube, Facebook, Instagram, a partir de amanhã. Para quem está assistindo ao vivo, entre no Facebook da Rádio Vibe Mundial e nós estamos aqui com imagem ao vivo para vocês. Essa primeira metade do programa eu vou falar sobre dicas de homeopatia, de medicina chinesa. Então, anotem aí, peguem lápis e papel. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Clélia Matos, eu sou médica homeopata. E nós temos aqui nosso programa todas as terças-feiras, ao vivo, aqui da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. E são 24 anos aqui na rádio. Esses programas, em geral, são gravados, são temas variados que são gravados e vão para os canais os meus canais, doutora Ana Clélia Matos, do YouTube, Facebook e Instagram. Quero convidar vocês a inscreverem-se nos canais do YouTube e Instagram. O Instagram tem sido muito dinâmico, tenho colocado dicas muito preciosas para quem gosta de dicas do dia a dia, gosta de algo para pensar, ou de dicas de homeopatia, ou de dicas de fitoterapia. Tá lá, tá tudo no Instagram, me sigam. É só ir seguindo, vocês vão recebendo os posts. Muito bem, como muitas pessoas já conhecem, eu publiquei este livro, o Guia Prático de Medicina Chinesa, há 2 anos atrás. Esse livro, graças a Deus, é muito útil e é um sucesso de vendas. E hoje eu vou me basear neste livro para te dar algumas dicas. Eu selecionei algumas sintomas, sinais e doenças do ponto de vista da medicina chinesa, o que isso significa. Então, são dicas pontuais. E a gente tem atravessado uma pandemia do Covid-19, que ainda não passou, deu uma boa melhorada, mas agora a gente já sabe as notícias aí da variante Delta e nós temos que enfrentá-la, né? Então, sintomas e sinais do Covid, hoje nós médicos já sabemos tratar melhor. Eu sou muito defensora do tratamento na primeira semana do Covid, não sou nada a favor de ter sintomas do Covid e esperar para ver se piora, ir para casa que vai superar, porque a gente sabe, tem notícias de jovens de 20 e poucos anos, 21 anos em coma. Então, hoje eu trouxe algumas dicas na medicina chinesa de gripe, de tosse. Nós sabemos que na medicina chinesa nós temos 5 grandes órgãos. Nós temos o rim, o fígado, o coração, o baço, que a gente estuda o baço junto com o pâncreas, e os pulmões. E existe uma circulação de energia, que a gente chama de movimento de geração de energia entre esses 5 grandes órgãos. Então, um órgão alimenta o outro órgão. Então, por exemplo, os pulmões alimentam o rim. Então, o pulmão, a energia do pulmão alimenta o rim. Numa epidemia onde você tem um agente infeccioso que vem de fora do corpo e penetra através das vias respiratórias, porque esse é o mecanismo de contágio das gripes e também do coronavírus, então o primeiro órgão que entra em jogo é o pulmão. Então, esse pulmão tem que estar bastante fortalecido, né? Você tem que estar com a imunidade alta. E qual é a imunidade que habita nossos pulmões? Uma célula chamada macrófago. O macrófago é a maior célula de defesa do nosso corpo. Existem muitos macrófagos no alvéolo pulmonar, quer dizer, naquelas saculações onde existe a troca gasosa. Existe por quê? Porque o tempo todo, a vida inteira, nós inalamos o ar.
E esse ar muitas vezes vem com impurezas, não só bactérias e vírus, mas poeiras, etc. Então, esse macrófago é como se ele fizesse uma varredura constante e diária, a cada minuto dentro dos nossos pulmões. Toda a possibilidade de aumentar esse número de macrófagos no pulmão e diminuir a agressão do agente externo dentro do nosso corpo, isso seria útil para evitarmos que nós peguemos gripes ou Covid, etc. Então, como que a gente vai fortalecer o pulmão? O pulmão, em geral, é um órgão da secura, né? O pulmão não pode ter água, porque se o pulmão tiver água, você não vai conseguir respirar. Todas as vezes que nós temos secreção, umidade no pulmão, nós vamos ter tosse. E o que é tosse? É a eliminação de um agente externo. Pode ser uma tosse catarral, tem umidade no pulmão, e pode ser uma tosse seca, tem mais secura do que deveria ter no pulmão. Quando você inala algo de fora que inflama o seu pulmão, a primeira reação é uma tosse seca. A partir da tosse seca, o que quer dizer a tosse seca? Quer dizer que tem um processo inflamatório acontecendo. Na medida que esse processo ele avança, ele vai fazendo um exudato, vai criando uma secreção, uma umidade, e aí a tosse passa a ser uma tosse úmida, uma tosse catarral. Então, na medicina chinesa, nós temos a tosse como um reflexo do organismo na presença de um agente externo. É como se a tosse fosse a nossa defesa no pulmão. Durante a pandemia do Covid-19, eu aprendi a usar o imunomodulador 8 como agente de aumento de imunidade de macrófagos no pulmão. Eu já falei para vocês a semana passada, o meu vídeo sobre os imunomoduladores está disponível para quem quiser assistir. Vai lá no meu canal do YouTube, Instagram e Facebook e vocês vão ter imunidade, um vídeo só sobre imunidade e outros que eu tenho também no canal que eu já gravei em momentos anteriores. Mas um dos fatores que aumenta o macrófago pulmonar é tomar essa homeopatia que aumenta a imunidade. Existem fitoterapias chinesas para aumentar a imunidade. Yuping Fengsan são umas bolinhas ou cápsulas, tem fábricas que fazem bolinhas pretas para tomar com água, ou em cápsulas. O Yuping Fengsan. Esse é um dos medicamentos que os chineses mais usam para aumentar a resistência contra as gripes, para aumentar o Qi do pulmão. Outras coisas no período de mais frio, tomar chás que purifiquem o frio interior, como chá de gengibre, canela. Chás que purifica frio e gera calor. Isso é uma possibilidade. A erva astragalus é uma grande erva de imunidade e também protege bastante os pulmões. Às vezes, um simples chá de hortelã. Hortelã é uma erva chamada picante. Então, um chá de hortelã é excelente para o pulmão. Um chá de menta é excelente para o pulmão. Sempre colocar própolis, mel nesses chás, para quem não é diabético, né? O mel, para poder fortalecer. Então, um chá de gengibre com hortelã, um chá de gengibre com pauzinho de canela. Então, essas são dicas. Mas, na medicina chinesa, a tosse pode ter várias origens. E se essa tosse vier de um agente externo, ela pode ser uma tosse rouca, uma tosse ruidosa, tipo uma tosse de laringite. Isso indica que tem calor no pulmão. E depois desse calor vem uma expectoração amarela, espessa, pegajosa, uma falta de ar, febre, sudorese, a pessoa começa a suar. Isso pode ser sintomas desde uma gripe que se aprofunda, que vai piorando o pulmão, até sintomas finalmente de pneumonia, quando a gripe não é curada a princípio. E aí vem a garganta seca, um calor
excessivo, que elimina suor, principalmente suores noturnos. A boca seca, vem uma sede intensa e uma opressão no peito. Uma opressão no peito. Um mal-estar, uma falta de ar, uma dispneia ao andar, ao subir uma escada, uma fraqueza, vontade de ficar só deitada. Isso são sintomas de acometimento pulmonar mais importante e acompanhado de muita tosse, principalmente quando deita, porque aí a secreção sobe. Então, fazer sempre 2 travesseiros, 3 travesseiros, ficar mais sentado, mais recostado na cama. Existem muitos medicamentos e hoje a gente tem já muitos medicamentos chineses no Brasil. Dos medicamentos que a gente está mais usando para essa tosse amarela, com febre, com sudorese, é o Ma Xing Shigantan. Isso está no meu livro, para quem tem o meu livro, na página 214. O que faz o Ma Xing? O chinês, ele vai o quê? No sintoma. Se o sintoma é de secreção amarela, tem calor. Tudo que tem amarelo. Se a saburra da língua está amarela, tem calor. Então, ele vai purificar calor. E essa erva, o bonito da medicina chinesa é que eles estudaram uma coleção de ervas que formam um pool, um conjunto de ervas que são as fórmulas chamadas magistrais chinesas. Então, nesse Ma Xing Shigantan, é um medicamento que tem uma coleção de ervas que vão equilibrar esse excesso de calor dentro do pulmão e vai remover essa mucosidade, que pode ser associadas com outras ervas, dependendo do exame do pulso. Vamos supor que você tenha uma dor de garganta, mas também secreção no pulmão, e essa garganta está ardendo, então você pode associar o Yin que é o San. Sanju Yin. Então, a gente pode sempre associando as ervas para poder obter, e muitas vezes a gente consegue até tratar de uma maneira até mais rápida do que se estivesse usando um antibiótico, né? Não estou dizendo que não é para usar antibiótico. Lógico que o antibiótico é importantíssimo e, quando bem indicado, bem prescrito, salva vidas. Uma tosse seca, nós falamos de tosse catarral. Vamos supor que seja só uma tosse seca, uma secura muito grande na garganta, no nariz, o nariz bem ressecado. Então, isso quer dizer que tem pouco líquido orgânico. Os sintomas, então, é de rouquidão, uma dor de cabeça, uma coceguinha na garganta que não para. Então, você começa a tossir por causa daquela cócega na garganta. Quando você olha a língua do paciente, é uma língua ressecada, seca. Uma congestão nasal, uma dificuldade de eliminar a secreção, assou o nariz, não sai nada, tosse, não sai nada. Uma pessoa que vai ter nesse momento muito frio, muito frio, se cobre totalmente. De tanto tossir, acaba tendo laivos de sangue na tosse. Então, vem uma tosse com uma secreção clara, com filetes de sangue. E pode ter asma junto ou não. O que é asma? Que é aquele chiado no peito, aquele chiadinho de gato no peito. E aí a medicina chinesa já informa que tem outros medicamentos, como o Qing Tsao Zhou Fei Tang. Então, o Qing Tsao é um medicamento específico para tosse seca, muitas vezes usado nas laringites agudas, né? Naquela laringite, naquela tosse rouca, e a dosagem sempre vai ser prescrita por um médico, uma pessoa que tem experiência. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para vocês terem uma noção da especificidade que é a medicina chinesa. Então, dependendo do exame do pulso, dependendo dos sintomas apresentados, vocês vão ter uma coleção imensa de medicamentos para serem escolhidos. Lógico,
A medicina chinesa é muito farta. No Brasil, a gente tem muitos rótulos, mas não temos todos os rótulos dos medicamentos chineses. Esses medicamentos foram aprovados há alguns anos atrás pela Anvisa, então hoje as farmácias têm condição de vender livremente, mas com prescrição médica. Você não pode simplesmente ir na farmácia e pedir um remédio sem receita, porque você pode prejudicar o seu corpo. Né? Existe um equilíbrio entre aqueles 5 grandes órgãos que eu comentei no começo desse vídeo, desse programa, e a gente tem que ter essa sabedoria, essa experiência. Para você fazer uma prescrição de fitoterapia chinesa, você tem que ter bastante noção do que é a medicina chinesa. Você precisa ter feito o curso básico de medicina chinesa, e curso básico não é de 6 meses, não é de 2 meses, não é uma noção, é um curso de 2 anos e meio, uma formação extensa, detalhada, e aí você vai aprender primeiro a acupuntura, e aí o passo para a fitoterapia é um passo mais adiante, com mais estudo, e fitoterapia chinesa, sinceramente, a gente nunca para de aprender. Eu estou sempre aprendendo rótulos novos, sintomas, ervas novas, fórmulas inéditas que chegam, e muitas vezes a gente não consegue sucesso com uma, vai ter com outra. Mas, continuando nessa questão da tosse, a tosse também pode ser de fundo alérgico, né? Por uma rinite, por uma sinusite crônica, que a pessoa tem aquela congestão nasal, não sente olfato e sente aquela secreção que desce por trás da garganta e que provoca uma tosse constante. Dor de cabeça, tontura, às vezes diminuição da audição, porque tem obstrução aqui de secreção no ducto. Então, se essa questão alérgica, que é, em geral, por vento frio, por poeira, por pelos de animais, ela se agrava, ela pode levar a asma. Então, a asma é o pior de uma alergia respiratória, é a asma, porque o pulmão é o órgão nobre. Toda vez que um paciente chega com asma no consultório, com bronquite, né? Bronquite e asma é mais ou menos sinônimos. Asma, a gente fala daquele agravamento crônico perene da respiração. Bronquite pode ser uma inflamação do brônquio depois de uma gripe ou durante uma gripe. Asma é algo crônico que a pessoa tem constantemente. Pode não ter todo dia, mas pode ter crises frequentes 2 vezes por mês. Então, nós temos que tratar. A pessoa vem com asma, com rinite, sinusite. O que nós vamos tratar primeiro? Nós vamos tratar primeiro o órgão nobre. Sempre a cura, tanto na medicina chinesa quanto na medicina homeopática, é de dentro para fora, do órgão nobre para a superfície. Então, qual é o meridiano do pulmão? É pulmão, nariz e pele. Então, muito cuidado com isso. Muito comum o paciente chegar com sintoma de pulmão e de rinite, e muitas vezes também de pele. Então, a pessoa já tem a alergia completa. Alergia do pulmão, nariz e pele. Qual que você vai tratar primeiro? A pele? Muitas vezes é jovem, a pessoa pede logo para terminar com as coceiras. Não, você vai tratar o pulmão. Porque se você reorganiza a energia vital do pulmão, se aumenta a resistência do pulmão, desinflama aqueles brônquios, diminui a sensibilidade aos agentes externos, tipo poeira, vento frio, umidade, e melhora e deixa esse pulmão sadio, com certeza a rinite vai dar uma piorada no começo, porque a energia de cura é centrífuga, de dentro para fora. Então, melhora o pulmão, piora a rinite. Isso a gente já explica no tratamento. Olha, a hora que melhorar muito o pulmão, ela vai começar a espirrar, 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 espirrar. Aí nós vamos focar o nariz, devagar.
com ervas chinesas ou com homeopatia junto. Eu faço muito essa associação, porque as ervas chinesas, elas têm um efeito muito rápido. E a homeopatia é algo mais lento, mais profundo. Porém, você não vai usar a erva chinesa a vida toda. Então, você usa nos primeiros meses a erva chinesa e a homeopatia, depois você tira a erva chinesa, deixa na homeopatia e a pessoa vai tocando a vida em equilíbrio com aquela homeopatia. E depois que melhora a rinite, vai acontecer o quê? Vai piorar a pele. Aí vem aqueles eczemas, aquela eczema atópico, né? Que é nas dobras, no cotovelo, atrás dos joelhos, atrás da orelha, na região do pescoço, da cintura. Aquela coceira, 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 coceira. O principal é entender que a pele é a última a ser tratada. E quando você vai tratar a pele, não suprimir de uma forma muito rápida a pele, porque senão vai voltar a adoecer o pulmão. E aí a energia vai deixar de ser centrífuga para ser centrípeta, de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora, para você estabelecer o reequilíbrio dessa energia vital. Gente, nós estamos falando de energia. Em outras palavras, se você tem uma energia vital, se você tem uma boa alimentação, se você não consome tanto leite e derivados de leite, você vai ter mais imunidade. Então, nós estamos numa pandemia. Eu sempre falo para os meus pacientes, como é que você vai ter uma proteção durante a pandemia? Você vai evitar tomar coisa gelada, evitar lavar o cabelo e sair com a cabeça molhada na rua no vento. Aquela história da vovó, olha o pé descalço no chão, põe sempre uma meia, se tiver frio. Alimente-se corretamente, com um prato bem colorido. Evite, sempre que sair na rua, principalmente de manhã, igual eu estou aqui, ó, um cachecolzinho, sempre protegendo a nuca, né? Evite tomar as coisas, bebidas geladas, frutas geladas, tudo que é gelado traz frio para o corpo e é o oposto do que a gente quer no momento de uma pandemia. Mesmo que você esteja lá em janeiro, no verão, evitar pedra de gelo em copo, evitar o frio extremo, né? Porque daí vai complicar. Então, sempre ter essa noção do cuidado consigo próprio, olhar o que você está comendo, o muco produzido pela caseína do leite. Eu não estou falando da lactose, estou falando da proteína do leite. Leite, queijo, iogurte, requeijão, isso tem muita caseína. A caseína é muito mal metabolizada pelo nosso fígado e vai acumular secreção no corpo, mucos. O muco, em geral, fica no sistema linfático, onde passa linfócitos, que são as células brancas de defesa do nosso corpo. Então, sempre que você tiver com gripe, aquela história de tomar um leite queimado, não, tá errado, vai juntar mais secreção na gripe. Gripe é para chá, não é para leite quente, né? Mastruz com leite, não. Leite vai formar secreção, né? Não é para tomar leite durante a gripe, durante a pneumonia. Você só vai acumulando catarro, catarro e mais catarro. Não para de sair catarro, ok? Então, fica aqui a dica da imunidade, que deve ser bem desenvolvida nessa época. Nós não terminamos a pandemia está aí, a variante Delta está aí. Infelizmente, nos Estados Unidos tem pego muitas crianças, as UTIs infantis estão lotadas no sul dos Estados Unidos pela variante Delta em criança. Então, já me perguntaram se adolescente, criança acima de 12 anos, eu acho que deve tomar a vacina. A única aprovada no Brasil, por enquanto, é a vacina da Pfizer. Se essa criança tem doença autoimune ou tem câncer, não é para tomar a vacina da Pfizer, por enquanto, né? Qualquer outro adolescente normal, saudável, não vejo contraindicação. Mas vacina não é o único recurso. Tem que comer, tem que variar o alimento, as cores do alimento, etc. E todos esses cuidados que eu falei, tá bom?